Antes de existir o primeiro amanhecer, antes que houvesse montanhas, mares, florestas ou estrelas, antes que qualquer voz humana pudesse perguntar de onde viemos, havia Deus. E no silêncio profundo do princípio, quando nada ainda tinha forma, quando a terra era vazia, quando trevas cobriam a face do abismo, uma presença se movia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não era um vazio abandonado. Não era caos sem esperança. Era o palco silencioso de uma criação prestes a nascer. E então a eternidade falou: haja luz, e houve luz. Com uma palavra, Deus rasgou as trevas. A primeira luz brilhou onde antes só havia escuridão. Não nasceu de uma chama, não veio de uma estrela, veio da vontade de Deus. E Deus viu que a luz era boa, então separou a luz das trevas, chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Assim começa a Bíblia, não com uma batalha entre deuses, não com um acaso vagando sem rumo, mas com Deus criando, ordenando, chamando, separando, dando nome, dando sentido. Gênesis 1 abre as Escrituras como uma grande porta para o mistério da existência. Tudo o que veremos depois, a vida, a queda, a promessa, a redenção, a esperança, começa aqui, no Deus que cria, no Deus que fala, no Deus que transforma o sem forma em beleza. A terra era sem forma e vazia, mas Deus não despreza o vazio. Ele entra nele, ele paira sobre ele prepara nele um mundo habitável. No segundo dia, a voz divina ecoa novamente: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo das águas que estavam por cima, e chamou ao firmamento céu. O espaço se abriu, a vastidão surgiu, o mundo começou a ganhar profundidade. Acima, o céu, abaixo, as águas, entre eles, a atmosfera da vida, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Deus não cria tudo de uma vez diante dos nossos olhos. Ele cria com ritmo, com ordem, com cadência, como um artista que pinta camada por camada, como um compositor que introduz cada instrumento no tempo certo. A criação não é confusão, é uma sinfonia. No terceiro dia, Deus falou outra vez: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. As águas se reuniram. O elemento seco apareceu. Deus chamou ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Agora havia chão, havia limites, havia lugar para caminhar. A terra emergia como um território preparado. Os mares se assentavam em seus lugares. O mundo tomava forma. Mas Deus não queria apenas superfície, queria vida. Então disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, antes vazia, começou a vestir-se, relva brotou, árvores se ergueram, carregando frutos, e dentro dos frutos, novas sementes. A vida vegetal apareceu com continuidade, com futuro, com capacidade de se multiplicar segundo as suas espécies. A criação não era apenas bela, era fértil, e Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Perceba o movimento. Primeiro Deus separa luz e trevas, depois separa águas e águas, depois separa mares e terra, e então preenche. Ele cria espaço, depois dá vida ao espaço. Ele prepara, depois abençoa com abundância. É assim que Deus age desde o princípio. Onde há escuridão, Ele traz luz. Onde há confusão, Ele traz ordem. Onde há esterilidade, Ele faz brotar vida. No quarto dia Deus falou: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Eles seriam sinais, marcariam estações, dias, anos, serviriam para alumiar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia,
o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas, como se as estrelas fossem mencionadas quase em sussurro. Para nós, elas parecem infinitas, esmagadoras, inalcançáveis. Para Deus, elas são parte da obra de suas mãos. Ele as pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. O sol não é Deus, a lua não é senhora do destino, as estrelas não controlam a vida humana. Em Gênesis, todos eles são criação, luzes colocadas por Deus no céu, servos do tempo, marcos da ordem, testemunhas silenciosas da grandeza do Criador. O universo, com toda a sua imensidão, não é apresentado como um acidente frio, é apresentado como casa, uma casa iluminada, uma casa medida por dias e anos, uma casa preparada para receber vida. No quinto dia, a criação começa a se mover. Deus disse: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. E as águas, antes silenciosas, se encheram de movimento. Cardumes atravessaram os mares. Criaturas marinhas surgiram em abundância. O texto fala até dos grandes monstros marinhos, criaturas imensas, misteriosas, poderosas. Todos os seres viventes que se arrastavam nas águas apareceram segundo as suas espécies. E no céu, aves começaram a voar. As asas cortaram o ar. O firmamento se encheu de vida. O mar e o céu, antes espaços vazios, agora respiravam movimento. E Deus viu que isso era bom. Então, pela primeira vez neste capítulo, Deus abençoou os seres vivos diretamente. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. A bênção de Deus é vida que se expande, é abundância que não fica parada, é existência convidada a florescer. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. No sexto dia, Deus voltou sua palavra para a terra. Produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, marinhos, pardos e rebrados, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. A terra recebeu movimento. Animais selvagens correram pelos campos. Animais domésticos surgiram. Répteis se arrastaram sobre o solo. Cada um segundo a sua espécie. Cada criatura com seu lugar, sua forma, seu modo de viver. E Deus viu que isso era bom. Mas o sexto dia ainda não havia terminado. A criação parecia completa. Luz e trevas, céu e mares, terra e vegetação, sol, lua e estrelas, peixes e aves, animais de toda espécie. Mas então acontece algo diferente. Até aqui Deus havia dito: haja, produza, ajuntem-se. Agora, porém, ouvimos uma palavra mais íntima, mais solene, mais profunda. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma pausa sagrada nesse momento, como se toda a criação prendesse a respiração. O ser humano não surge como uma criatura qualquer. Surge com uma dignidade única, criado à imagem de Deus, chamado a refletir algo do próprio Criador, chamado a governar, não como tirano, mas como representante, a cuidar, ordenar, cultivar, proteger. Deus disse que o homem dominaria sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E então o texto declara com força e beleza: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, ambos criados por Deus, ambos portadores da imagem divina, ambos participantes da bênção. A dignidade humana não nasce da riqueza, nem da força, nem da aparência, nem da posição social. Ela nasce aqui, no princípio, na decisão do Criador de fazer o ser humano à sua imagem. Então Deus os abençoou, e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus entrega ao ser humano uma missão: habitar a terra, multiplicar a vida, exercer domínio sobre os seres vivos. Mas esse domínio, dentro de um mundo declarado bom, não é permissão para destruir.
É vocação para governar com responsabilidade. A criação pertence a Deus. O ser humano a recebe como confiança, como mordomia, como chamado. Deus também lhes dá alimento. As ervas que produzem semente, as árvores com frutos que têm semente, e aos animais da terra, às aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, Deus dá as ervas verdes como mantimento. E assim foi. A cena final é de harmonia, de provisão, de vida sustentada pela generosidade divina. Nada falta, tudo tem lugar, tudo recebe cuidado. Então Deus contempla toda a sua obra, não apenas a luz, não apenas a terra, não apenas os animais, não apenas o ser humano, tudo quanto fizera. E eis que era muito bom, não apenas bom, muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1 nos ensina a olhar para o mundo com reverência. O céu não é apenas céu, é firmamento chamado por Deus. O mar não é apenas mar, é ajuntamento de águas nomeado por Deus. A terra não é apenas chão, é espaço preparado para a vida. A luz de cada manhã carrega um eco da primeira palavra divina, e cada ser humano que encontramos carrega uma verdade profunda. Foi criado à imagem de Deus. Muda a forma como olhamos para nós mesmos. Talvez você se sinta sem forma por dentro, vazio, coberto por trevas, como a terra no princípio. Mas Gênesis 1 revela que o vazio não assusta Deus. As trevas não impedem sua voz. O caos não é o fim quando o Espírito de Deus paira sobre as águas. A mesma voz que disse, haja luz, ainda chama a luz para dentro da escuridão humana. A mesma sabedoria que separou, organizou e encheu a criação, ainda pode trazer ordem ao coração. Há áreas da vida que parecem abismos, relacionamentos sem forma, sonhos vazios, medos escuros. Mas o primeiro capítulo da Bíblia nos convida a crer que Deus começa justamente onde não há forma. Ele não precisa de matéria pronta. Ele cria, ele chama, ele separa, ele enche, ele abençoa. E quando Deus olha para a obra de suas mãos, ele vê valor. Por isso, este capítulo também nos chama à responsabilidade. Se o mundo é criação de Deus, não o tratamos como lixo. Se a vida é bênção de Deus, não a desprezamos. Se o ser humano é imagem de Deus, não o reduzimos a número, inimigo, objeto ou problema. Cada rosto possui mistério. Cada vida possui dignidade. Cada amanhecer é uma lembrança de que a luz foi desejada por Deus. Este é apenas o começo. No próximo capítulo, a narrativa se aproxima ainda mais. Depois da grande visão cósmica da criação, veremos o descanso de Deus. Veremos o jardim. Veremos o homem formado. Veremos a vida recebendo sopro. E entenderemos que o Deus que cria os céus e a terra também se aproxima do ser humano de forma pessoal. Gênesis 2 nos levará do universo inteiro para um jardim, da grandeza do cosmos para a intimidade da presença divina. Se você deseja caminhar conosco por essa jornada, capítulo por capítulo, como uma grande série cinematográfica pelas Escrituras, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe o próximo episódio de Bíblia Cinematográfica. Porque no princípio, Deus criou, e a história está apenas começando.